Nós estamos em um período político em que a gente faz transformações nas vidas das pessoas, umas politicamente, outras porque realmente precisa sair e outras entrarem para colaborar, mas é uma saída tranquila, é uma saída harmoniosa. E hoje eu queria dizer aqui que eu estou com a nossa secretária de turismo, que desde o início da nossa gestão ela está comigo. E eu tenho muito orgulho, Márcio Souza sabe disso, nosso vereador, que ele foi nosso secretário e sabe o tamanho do orgulho que eu tenho dos meus secretários, porque cada um deles dá tudo de si. E eu cheguei até aqui, não foi sozinha, eu cheguei aqui porque eu tive uma equipe, tenho uma equipe muito boa. Inclusive o próximo sucessor que vier ganhar uma eleição de Canindé, que seja do meu partido, que seja de outro que eu entreguei nas mãos de Deus e do povo de Canindé, que ele faça uma boa escolha como eu fiz, valorizando as pessoas de Canindé, capacitando as pessoas de Canindé para que a gente pudesse trabalhar com elas e fizesse uma história em Canindé. E hoje a gente tem uma história de honradez, uma história de dignidade, uma história de bons exemplos em Canindé, que era muito mal visto por todo canto, em páginas de jornais, em páginas policiais, no passo legislativo, de trocas de prefeitos, de brigas e confusões, e eu tive essa predestinação de suceder e ser a prefeita de Canindé para que viesse uma mulher ter essa harmonia que hoje tem em Canindé. Então isso é questão de muito orgulho para mim, para vocês da imprensa, que corriam muito atrás de divulgar as confusões, é natural isso da imprensa, para divulgar essas notícias que não eram boas. Hoje vocês divulgam notícias boas, notícias que Canindé cresceu, que Canindé avançou, mas eu também não fiz só com meus secretários. Eu fiz com um governo de muita responsabilidade, que era o governador Camilo Santana, depois agora o governador Elmano, e a gente chegou até aqui com muito apoio, e com muito apoio mesmo. E eu tenho muita gratidão por tudo que fizeram por Canindé. No dia 31 eu vou deixar o município de Canindé a função de prefeita, mas não sairei daqui. Irei ainda continuar ajudando nos bastidores, no que for preciso, para que Canindé continue crescendo, avançando e tendo muito sucesso e progresso. Eu estou falando aqui da dona Socorro, que foi a primeira secretária que eu chamei, e foi uma das que não foi mudado de jeito nenhum. Não saíram para ser vereador, como o Márcio Souza era nosso secretário e pediu para sair na época para a vereança, que foi um grande secretário na assistência, e é exemplo de outros. E hoje a dona Socorro, por partidos terem mudado muito, eram 23 e hoje só são 16, a gente precisa de 5 mulheres. Se a gente não tiver mulheres no partido, uma mulher só tira 2 vereadores do partido. E além dela ser política, além dela ser uma mulher conhecida, além de ser de uma família brilhante, eu convidei para ela ser uma das nossas vereadoras, para na Câmara ela se juntar os nossos, se Deus quiser, vão ganhar essa eleição, os que ficaram com a gente até o final, os que estão com a gente, e os que têm responsabilidade de estar ali representando o Poder Legislativo, que é um passo muito importante, é um poder muito importante, por onde eu também já passei e fiz a minha história lá, junto com o vereador Chico Justa, que não é na idade, mas é o mais velho vereador de 6 anos de mandatos. Dona Socorro, desejar boa sorte e dizer para a senhora que na secretaria interinamente vai ficar respondendo uma pessoa que a gente capacitou, uma pessoa que veio da paróquia, uma pessoa que é muito responsável, que é o Natanael. E eu peço aqui uma salva de palmas para ele. Natanael, ele vai suceder o turismo religioso aí ao lado nosso, ao lado da Diana, o turismo que vem fazendo história em Canindé.
e desde o corredor religioso, a reforma da Basílica, a reforma da estátua, a reforma da rodoviária, tudo isso faz parte do turismo religioso. E hoje o meu maior orgulho é o ministro Camilo Santana e o governador Elmano ter colocado Canindé, além dos livros, na música do Estado, e agora, quarta-feira, eu vou receber, junto com o pároco, a maior comenda do Ceará, que ele colocou o Canindé dentro. Então, isso é muito orgulho para nós do turismo religioso de Canindé, que a gente tem que fazer muito mais ainda, né? Ganhando, se Deus quiser, ela vai fazer uma linda história, e não ganhando, ela volta para a pasta dela, tá bom? Ok. Obrigada. Eu quero cumprimentar aqui também o meu amigo, irmão, camarada, Cledeon, que é nosso secretário de Educação. Ele vai concorrer à vaga de pré-candidato a prefeito de Canindé, porque a pessoa é uma pessoa que eu capacitei, é uma pessoa que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, a nossa ajuda, por ser esse rapaz direito, trabalhador, e que vem de uma família humilde, uma família sincera, uma família que sabe onde é que a dor aperta, lá do agricultor, que tem o pé rachado de tanto trabalhar no sol quente, que tem a mão calejada de tanto pegar no cabo da enxada, porque ele passou por isso, fazendo sua rocinha lá no interior, e chegou a dizer que ia se formar na sua casa. E lutou por isso. Se formou, passou no concurso, teve seu emprego lá na Itatira, Canindé e Boa Madalena, e veio para Canindé, e eu acreditei. Eu acreditei nos filhos de Canindé, como eu acreditei no Cledeon. Botei ele na pasta mais difícil, de que quando eu entrei, o IPMC, ele era o último a pagar os funcionários. O IPMC era uma dívida que ninguém paga. E eu peguei aquele parcelamento do Bolsonaro de 240 meses, parcelei todas as dívidas de todos os prefeitos. Eu poderia muito bem ter pensado só em mim. Não, vou parcelar minha dívida, porque eu não tive condição de pagar no ano que eu entrei, mas eu parcelei de todos os prefeitos, fiz um projeto de lei, a presidente Carlinda, por ser uma grande parceira, e os vereadores aprovaram, e isso está amarrado e o IPMC está sendo parcelado para a gente tirar todas as dívidas futuro, porque é uma dívida gigante, foi parcelada em muitos meses, mas o Cledeon botou o IPMC no rumo. Quando eu vi que ele ajeitou o IPMC, eu disse, não, ele não fica só aí. Eu vou botar o Cledeon no maior desafio, que é uma segunda prefeitura, a educação de Canindé. Que quando nós entramos não tinha nada. Inclusive até o computador dos Ximenes foi para lá porque não tinha nem computador. E aí nós começamos uma história muito longa, que aqui eu não vou contar, porque todos vocês já sabem que nós não tínhamos nem o dinheiro da merenda, mas nós seguramos todos os alunos. Nós não tínhamos 3 meses de atraso os professores, nós planejamos. E hoje, até o final do meu mandato, não existe um pasta que terá salário atrasado, nem a saúde. Nem a saúde, que era a pasta mais difícil. E por ele conhecer todas as necessidades, todas as dores que eu passei, noites acordadas, e pensando e planejando, e não tinha saída, é aí onde eu conheci o Cledeon, que é capacitado, que tem essa história de humildade, de honradez. E às vezes as pessoas dizem assim, ele não atende minha ligação. Eu digo, minha gente, eu proibi até o Cledeon, deixa para ele atender as ligações, não, as mensagens, quando chegar em casa. Porque eu tenho um trauma muito grande, que quando um prefeito aqui de Canindé passou, quando ele viu uma pessoa, ele botava o celular no ouvido. E eu digo, olha, secretário meu, não ande com o celular no ouvido, minha gente. Tira esse celular do bolso, Cledeon, tira esse celular, não olha para o celular, quando você chegar em casa, na secretaria, você olha. E aí tem um acúmulo de mensagens muito grande. Às vezes as pessoas reclamam porque a gente não dá tempo de responder. Nós vamos agora fazer a quadra do CSU, né? Inaugurado Matheus. Inaugurado Matheus. Então, o nosso projeto de governo, nós vamos jogar muito para esse lado da juventude. Porque as escolas já fizemos, as estradas vamos empissarrar, tiramos a certidão, bate aqui, tiramos a certidão do IPMC. Né? 30 anos nós não tínhamos a certidão do IPMC para receber os recursos federais.
E nós tiramos a certidão essa semana do IPMC para entrar dinheiro para a gente poder fazer pissarramentos de estrada no município de Canindé. Se Deus quiser, nós vamos angariar recursos para poder fazer. Porque com essa certidão, doutora Fábia sabe, todos vocês sabem, engenheiros, que a gente não conseguiria receber verba federal por conta da certidão, que estava a única que eu não conseguia tirar. E aí já estava 2 anos pagando e a gente não conseguia, mas essa semana a gente conseguiu, vamos atrás de dinheiro e jogar a máquina, né, Pedro Júnior, para todas as estradas, para a gente fazer, porque, glória a Deus, nós tivemos um bom inverno, água não vai faltar. E aquelas pessoas que pagam a taxa de contingência, eu também vou tirar essa semana, porque não já tem água. Por que pagar a taxa, né? Vou tirar a taxa para todo mundo de Canindé. Não precisamos, esse ano, se Deus quiser, dar água do General, porque todos os açudes estão cheios, e por essa razão eu estou tirando essa taxa, que tantas pessoas falavam, que tantas pessoas reclamavam, mas a gente pagava quase 150 mil da água do General. Então, nós fomos obrigados a cobrar essa taxa por comprar essa água no General. E esse ano nós não vamos precisar comprar de maneira nenhuma. Isso é uma notícia que eu queria dar. Mas eu estava falando, era do Cledeon aqui. Mas são tantas histórias, são tantas coisas boas que eu tenho vontade de desabafar com vocês. Muitas vezes a imprensa não sabe o que a gente passa, o que a gente faz, porque não dá tempo. Às vezes eu tenho que fazer um vídeo, mas não dá tempo. Eu já estou fazendo um plano emergencial para que a gente mande para o governo federal, o governo do estado, para consertar o que foi desfeito agora nesse grande inverno, né? As pessoas precisam de água potável, as pessoas precisam de cestas básicas, as pessoas precisam de auxílio moradia, e nós estamos hoje o dia todo e entrar pela noite fazendo esse plano para que a gente possa acudir todas as famílias canindéenses e o sol chegando, a gente fazer todas as estradas de Canindé, jogar a máquina para todas as estradas para poder a gente ter a aula, né, os ônibus poderem passar para as aulas e os transportes que vêm todo dia para Canindé, para poder vir fazer sua feira, seu mercantil, enfim. Mas eu quero apresentar aqui o Cledeon como pré-candidato a me suceder por ele ter adquirido a minha confiança. Vocês, eu não sou da confiança de vocês ou não sou? Sim. Pois então confiem em mim, que eu vou ficar ao lado dele. Eu quero que vocês, imprensa, sejam informadores de opinião, dizendo quem é o Cledeon, essa pessoa simples, guerreira, e que vai atender todas as famílias de Canindé. Ou ele atende ou ele briga comigo, né? Ai, brincadeira, gente. Mas, enfim, a história do Cledeon é essa. Mas no lugar do Cledeon eu estou colocando uma pessoa também que é da confiança nossa, uma pessoa decente, uma pessoa que vai ficar até o dia 31 de dezembro, e aí quando ele ganhar, ele escolhe os seus secretariados, assim como eu fiz, que o meu vice chegava para mim, né, era Jane? Quem são os seus secretários? Eu só digo no dia. E aí eu fui capacitando e no dia eu dei a notícia e eu estou com eles até hoje. E deu certo. E vai dar certo, se Deus quiser, né? Com a glória de Deus. Então, Cledeon, seja bem-vindo, bote seu projeto em prática. Nós estamos terminando de concluir o projeto de governo para poder andar, mostrar para a pessoa, além da minha história, a história que você irá fazer para Canindé. E eu queria chamar o Elton, que vai suceder, né? Aqui, só se levantar aí. Vem, Natanael, para cá também. Seja bem-vindo, viu? Você é uma pessoa competente, capaz. Para a pasta do Pedro, que é a da infraestrutura. O Pedro, para quem não sabe, ele é Feitosa dos Inhamuns, o Parambu e o de Tauá. Mas Tauá foi descoberto pela família Feitosa. Então, todo Feitosa que tem no Ceará inteiro, ela é uma família toda. Aí vem Catarina, Parambu, Arneiroz, Mombaça, até Tamboril. Ana Feitosa deu Tamboril. Aquelas terras eram dos Feitosa e ela deu para Tamboril, né? Então, o Pedro é de uma pessoa que está comigo desde o início, é um jovem, mais um candidato a vereador, que é apoiado por nós, pelo grupo. Feitosa não tem medo de enfrentar dificuldades,
né, Pedro? Desse jeito. Se não ganhar, você não fica fora da gestão, porque você fez história. E eu sou muito grato por tudo que você fez, Pedro. Pela confiança, pelo trabalho. E muitas vezes as pessoas reclamam, o Pedro. Eu digo, não é o Pedro, minha gente. É a secretaria que não tem dinheiro. É a secretaria que está desse jeito. É a secretaria que está com a máquina quebrada. Não bote culpa no Pedro. É a gestão que não tem condição. E muitas vezes o Pedro levava a culpa, não era, Pedro? Aí, Pedro, eu estou colocando uma pessoa jovem, uma pessoa como você. Você vai passar uma semana lá passando a pasta para ele, até que você entregue a pasta completa, que é o Vitor. Eu queria chamar o Vitor aqui. Vitor. O Vitor é um jovem, todos vocês conhecem o Vitor? Todo mundo. Quem já fez empréstimo no Bradesco conhece, né? Seja bem-vindo. É um técnico que conhece as engenharias. Quero que ele seja muito bem-vindo lá na infraestrutura, com o apoio do Pedro, com o meu apoio. A agricultura, apesar de ser um prédio que está precisando de uma grande reforma, eu não tive condição nenhuma de reformar o prédio da agricultura por falta de dinheiro, mas foi uma secretaria que eu e o vice-prefeito, nós fizemos de tudo para não perder nenhum projeto ali na agricultura. Quando eu estava no governo estadual, ele estava na SDA, estava na agricultura em Fortaleza, e nós ganhamos todos os projetos ali da agricultura, tanto do algodão, dos tratores, do leite, tantos, né, Josenildo e Betinho. E aí, hoje, eu estou nomeando aqui o Betinho, porque é efetivo de carreira, e o Josenildo, subsecretário, para poder essa pasta andar. Desde já, eu já digo aqui ao Josenildo e ao Betinho, que o Josenildo fica na parte de organizar com você todo aquele negócio dos boi, dos gado, o parque de exposição para fazer a feira de ovinos e caprina ainda esse ano, e o outro dos currais. Vocês essa semana se movimentem para poder fazer os currais e a gente entregar para a agricultura de Canindé, para os agropecuaristas, porque não justifica a gente fazer uns currais daquele tão importante e a gente não entregar para os pecuaristas, né? Então vamos fazer uma reunião grande. Eu quero que vocês dois entrem em sintonia e tomem de conta da Secretaria de Agricultura. É como se fosse de pai para filho, de filho para pai, vocês dois lá dentro da Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura não tem a subsecretaria, eu estou encaminhando para a Câmara a subsecretaria ainda essa semana, para poder o Josenildo ficar na subsecretaria e o Pedro na secretaria, porque o Pedro não, o Betinho, porque o Betinho é efetivo e é para dar certo com o Josenildo. O Josenildo é o cérebro e o Betinho é o administrador. E o Josenildo é uma pessoa que é muito trabalhador, desde o início da minha gestão que ele me ajuda. É uma pessoa decente, conhece o homem do campo, como o Betinho conhece também. O Betinho, desde que eu cheguei em Canindé, que ele é um admirador muito grande. Eu estou hoje exonerando alguns cargos de secretaria, como da Sandra, como do Deodato, como do Ilomar, mas tudo poderá acontecer daqui para julho. Harmonicamente, eu estou fazendo isso a pedido deles, aliás, a pedido do Ilomar, que pediu para que eu exonerasse, mas eu ainda estive hoje de manhã com ele, conversando, como eu converso todos os dias. Eu não tenho intriga com o Ilomar, ele é um vice-prefeito que realmente fez a sua história junto comigo, e quem sou eu para dizer quem ele é ou que ele não é? Ele é uma pessoa que me ajudou na realidade, que me ajuda, e que lá na frente a gente pode ficar junto sim. Depende muito das conjunturas políticas. Meu líder político no Ceará se chama Camilo Yelmano, porque foi quem me deu a mão e foi quem fez tudo por Canindé. E o pedido dele é não. Era mais ou menos isso. Eu fico muito grata com o apoio e a atenção de cada um de vocês. E dizer para vocês que estão entrando que contem comigo, contem com os secretários, para poder ajeitar a pasta e a pasta continuar andando, para que não atrapalhe e que a gente possa fazer um bom trabalho até o final desse mandato, se Deus quiser, e para que a gente possa trabalhar muito para o nosso sucessor, para que ele chegue lá e nosso projeto continue andando.